partir do versículo 10, diz assim: são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor há 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua mulher, ou melhor, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai, mais uma vez nós nos dispomos diante de Ti, nos humilhamos para Te dizer: Senhor, toma conta de nós, dirige-nos até o Teu altar, até o lugar da Tua habitação, onde a nossa alma vive plenamente. Senhor, Tu podes nos abençoar aqui por meio da Tua palavra, da Tua instrução. Nós clamamos Teu Espírito seja suficiente sobre nós, guarda o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para sermos conduzidos apenas por Ti mesmo, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. A história da genealogia de Sem, a palavra Sem, do jeito que está escrita aqui, significa nome. Veja como a Bíblia, ela traz uma continuidade de eventos. A história de Babel era a história dos homens buscando um nome. Isso é muito interessante. Eles estavam procurando, tentando formar um nome para si. E Deus tinha escolhido a geração, a descendência de Sem, através de Noé, para abençoar essa descendência. E essa descendência que segue essa genealogia que a gente lê, cheio de nome estranho, na verdade a Bíblia faz questão de relatar, porque essa é a descendência que vai gerar Jesus depois. E a gente vai ler no Evangelho de Lucas que a descendência de Jesus vem dele até Adão. Então passa por esses nomes todos. A Bíblia está dizendo que um projeto de Deus, criado desde antes da fundação do mundo, iria se consumar em Jesus, concretizar em Jesus. Por isso, esses nomes não estão aqui por acaso. Você perceba que cada pai desse gerou filhos e filhas. O texto faz questão de dizer, com exceção de um, Abraão, ou Abrão. Todos geraram filhos e filhas. No entanto, a genealogia é contada só a partir de um filho.
sempre de um filho, de um filho, de um filho, deixando os outros todos com a sua história sem narrativa bíblica. A Bíblia então tem uma intenção clara de mostrar que Deus sempre elegeu um povo, uma linha, não necessariamente uma linhagem, não necessariamente um grupo de pessoas daquela estirpe, daquele naipe, daquele grupo familiar, mas sempre mostra a Bíblia, sempre Deus elegeu um determinado segmento da humanidade. E isso é estranho. Essa teologia, chamada teologia da eleição, essa doutrina da eleição, ela é para muita gente, é uma coisa que engasga, é uma coisa que faz até gente tropeçar. Tem sido alvo de muitas vezes luta, disputa, briga, como se um assunto dessa monta servisse não para fazer a nossa alma crescer, mas para se apequenar, para se diminuir, para se tornar mais inútil. Esse assunto não é assunto de discussão, esse assunto é assunto de rendição. E tanto mais a nossa alma se prontifica a conhecer a Deus na sua plenitude, no seu senhorio, na sua magnificência, tanto mais a nossa alma se prostra. O fato é que esse assunto, o assunto da eleição de um Deus que elege pessoas, só pode ser entendido à luz de uma narrativa cronológica. Não dá para a gente se aperceber desse assunto simplesmente abrindo Romanos, por exemplo, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, lendo ali a gente dizer, pronto, agora eu entendi. Até porque lá em Romanos, assim como Paulo escrevendo em outras cartas, e o próprio o próprio evangelista João também citando o assunto, o fato é que eles pegam a narrativa bíblica do Velho Testamento e mostra que Deus, na história, sempre colocou quem Ele quis. Por exemplo, lá em Romanos diz, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, e eles nem sequer tinham nascidos. Ou seja, como alguém vai explicar esse fato? Aí alguém pode dizer, Deus então assim é injusto. E o texto de Romanos diz, então o que é que se queixa Deus? Se Ele elege quem Ele quer, e se Ele rejeita quem Ele quer, então o que é que se queixa Deus contra o homem? Afinal de contas, o homem se torna uma marionete. Deus faz o que Ele quer com uns, e os outros Ele despreza. Então a humanidade está nessa berlinda, ou nessa situação, onde Deus simplesmente faz do jeito que quer, e os homens ficam na sua agonia para o resto da vida. Não é bem assim. A eleição é fato consumado. No entanto, a responsabilidade humana também é fato consumado. E a gente lidar com essas duas questões, talvez seja a coisa mais difícil que a gente tem na teologia. Porque, por um lado, nós somos pecadores. Por um lado, nós somos as pessoas caídas. Aí a Bíblia faz questão de informar para a gente que Adão, quando pecou, ele encerrou toda a humanidade no pecado. Ou seja, Adão não era apenas um homem ali, mas ele era o meu fiel representante. Ele é o meu pai, ele é o meu progenitor. A escolha que ele fez lá atrás foi a minha escolha, uma vez que ele é o meu substituto naquele momento da história. Se ele é o meu substituto naquele momento na história, eu estou falando em termos de teologia, irmãos. Se ele é o meu substituto naquele momento da história, isso significa que, na verdade, eu estava em Adão, e ao estar em Adão, a escolha que Adão fez de pecar foi a minha escolha. É por isso que a Bíblia diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque Adão não era apenas a pessoa por si só, mas ele era o fiel representante de toda a raça humana. Então, ao escolher o pecado, Adão me representava. Isso quer dizer que eu estava em Adão, e em Adão eu escolhi pecar, sendo eu, por natureza, já nascido em pecado e em condenação eterna. E em nascendo em pecado e em condenação eterna, repousa sobre mim a responsabilidade do meu pecado.
Você pode dizer, mas então o que é que eu vou fazer? Se foi Adão quem pecou, eu não era nem nascido, o que é que eu tenho a ver com isso? O fato é que eu vivo debaixo de um jugo de escravidão, de pecado, e estou eternamente condenado, a não ser que Deus use de misericórdia para comigo. E o fato de eu estar eternamente morto me lança nessa posição de indignidade. O que é que um morto pode fazer para viver? O que é que um morto pode reagir a alguma emoção? O fato é que o morto espiritual, ele não tem condição nenhuma de se relacionar com Deus, porque ele está morto para Deus. Então não há nada que ele possa fazer de si mesmo para se direcionar a Deus. Então é necessário um ato divino, um ato soberano, de Deus fazer uma intervenção nessa alma morta, a fim de que ela ressuscite, e a ressurreição é a própria regeneração, que lá em João capítulo 3, Jesus explicou para aquele Nicodemos, que era um fariseu, dizendo assim, é necessário nascer de novo. Esse nascimento de novo é a ressurreição do espírito que está morto por causa do pecado. E essa ressurreição é para a vida eterna. Somos recriados, regenerados em Cristo Jesus, e agora somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso é a essência do Evangelho. Isso é o ponto que eu e você não podemos discordar. Se a gente discordar desse ponto, a gente está discordando daquilo que é essencial. E naquilo que é essencial, a gente de fato se distingue. Ou seja, no que é essencial, os que creem são crentes. Os que não creem não são crentes. Então, só há um caminho, e o único caminho é Jesus Cristo morrendo em nosso lugar e nos salvando. Aquele momento em que eu e você decidimos aceitar a Deus, aquele momento em que eu e você decidimos viver para Deus, quando a nossa alma foi de alguma maneira resgatada e a gente se sentiu de novo motivado a viver com Deus e viver para Deus, aquele momento não foi um momento que eu e você escolhemos. Aquele momento foi um momento onde Deus iluminou o nosso coração, reacendeu a chama da vida no nosso coração e fez o nosso coração de novo vivo. E ao estar vivo de novo, nós respondemos para Deus dizendo, eu quero o Senhor, eu aceito o Senhor, eu vou viver para o Senhor. Portanto, essa resposta já é fruto da intervenção divina. Esse é o ponto. Estava conversando com uma pessoa que queria ser membro daqui da igreja, a gente parou para conversar e tal, estava vindo de uma outra igreja, de uma outra teologia, então eu estava explicando isso para a pessoa, e a pessoa falou assim, pastor, eu concordo com tudo isso, só tem um ponto que eu queria ressaltar, e falou assim, quando Deus ressuscita a alma do indivíduo, nessa hora o indivíduo então escolhe, ou seja, o homem agora está ressurreto, o homem agora foi ressuscitado, e agora que ele está ressurreto, está vivo, ele pode responder a Deus, então ele escolhe se ele quer ou se ele não quer Deus. E eu falei para aquela pessoa, eu disse, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, isso seria como se houvesse zumbis espirituais, ou seja, a pessoa é ressuscitada por Deus, mas ao mesmo tempo a pessoa diz, rapaz, eu não quero aceitar Jesus, eu não quero viver com Deus. Isso é impossível, porque o que a Bíblia diz é, aqueles a quem ele elegeu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Isso quer dizer que a eleição é composta de um destino prévio, por isso a palavra predestinação. Há um destino prévio. Onde é que a gente aprende isso? A gente aprende isso na narrativa de Gênesis. Por incrível que isso possa parecer, o fato é que o melhor lugar para a gente aprender sobre essa doutrina da soberania de Deus, que é o guarda-chuva que guarda e compõe toda essa encíclica doutrinária, a gente aprende no livro de Gênesis. Vamos recobrar a memória do que caminhamos até aqui, irmãos. Preste atenção. Quando Deus resolveu criar a história, criar o tempo e o espaço, ele resolveu fazer a partir do nada. Por isso a palavra que foi usada foi bará. No princípio criou
Deus. A palavra criou é bará, que significa ter feito do nada. Nenhuma matéria havia pré-existente. Se ao criar, ele fez uma explosão, um Big Bang, e seja qual for a linha que se entenda para dizer como foi o processo criativo, isso independe. O fato é que Deus estava antes de haver tempo e espaço, portanto ele estava antes de haver qualquer história, e antes desse momento, Deus em si mesmo, ele com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, deliberaram entre si a nossa história, a história da criação. E o texto de Gênesis é muito simples, é tão simples que causa agonia, especialmente naqueles que têm a alma mais entendida, tem aquela mente, um raciocínio mais veloz. Eles certamente olham para o texto e falam: rapaz, está simples demais, foi mais complicado do que isso, não é possível que tenha sido só isso. Mas lemos logo no primeiro capítulo de Gênesis a seguinte história: Deus fez todas as coisas a seu tempo, no primeiro dia, no segundo dia, e assim foi até o sexto dia. E no sexto dia, a Bíblia diz que a obra já estava consumada. Duraram 6 dias literais, apenas 6 dias para Deus criar o universo, o cosmos, criar a ambiência, e depois criar as pessoas, e criar os animais, e criar toda a vida sobre a terra. 6 dias. É tão absurdo que para entender ou aceitar isso tem que ter rendição. Não dá para a gente aceitar um fato de uma criação dessa monta, que a gente, por mais que prescrute, por mais que ponha telescópio lá dentro do universo, para tentar chegar a um fim de linha, por mais que a gente tente mergulhar no mais profundo dos abismos, dos mares, para poder pesquisar aqui animais, como é a subsistência, por mais que a nossa mente tente perscrutar, é impossível a gente dizer, foi em 6 dias. Por quê? Porque a coisa é grande demais e é necessário um Deus grande demais para poder fazer tudo em 6 dias. Mas o texto de Gênesis diz que foram 6 dias, não 7. O 7 foi para descansar. Mas ao final do 6º dia diz Deus que viu tudo e achou muito bom. Ele ficou satisfeito. E ao 7º dia ele descansou, como exemplo para nós, que precisamos descansar também. Logo de cara, a Bíblia abre, ensinando para mim e para você, há um Deus soberano. Há um Deus que se garante. Há um Deus que faz a história. Há um Deus que não está subordinado a tempo, não está subordinado a espaço, não está subordinado às situações. Há um Deus que tudo faz como lhe agrada. O Evangelho de João, capítulo 1, já começa dizendo: no princípio era o verbo. A palavra no princípio é a palavra Gênesis. Lá em Gênesis, ou seja, lá naquele começo onde não havia criação, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito a princípio simplesmente pela fala, pelo decreto, pela ordenança de um Deus absurdamente gigantesco, que a nossa mente, por mais que queira perscrutar, não consegue. Uma eternidade toda ao lado de Deus, tentando conhecê-lo, será insuficiente, porque Deus é maior do que a eternidade. Deus é maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. A nossa mente certamente cansaria em tentar compreender tamanha a giganteza de Deus, tamanho o universo de Deus, maior do que o próprio universo da história humana. Mas a gente vai aceitar isso? Então a gente pega Gênesis 3 e o homem cai, e a gente diz: opa, agora parece que se apresenta um adversário, ou alguém que interrompe o fluxo da história que Deus tinha criado. Será que Deus está perdido em Gênesis 3? Será que ele deu uma cochilada e de repente o homem vai lá e faz besteira? Não.
Aquela história não é a história do descaso de Deus, aquela é a história do próprio Deus. Deus não queria seres humanos que estivessem com Deus simplesmente por obrigação ou por imposição. Desde sempre, quando Deus criou o homem, criou um ser à sua própria imagem e semelhança para se relacionar, para ter o outro como espelho, para viverem um com o outro. Ora, ninguém se relaciona com o outro sem querer, sem ter vontade. É impossível. A gente precisa às vezes aprender a ter vontade, porque às vezes a gente nem tem vontade de estar com o outro, às vezes a gente tem vontade de se afastar do outro. Mas aprender a ter vontade de estar com o outro é a essência de um relacionamento. Ou seja, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não o fez para o homem viver a seu bel prazer do jeito que bem entendesse. Ele fez para o homem viver com ele, com Deus. Mas isso seria sempre uma escolha no coração do homem. É por isso que Deus pega e deixa aquela árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era simplesmente assim: enquanto você me quiser, enquanto você quiser a mim como sendo o centro da sua vida, você não vai naquela árvore comer. Mas na hora que você quiser viver por você mesmo, por conta própria, esquecendo-me de mim, esquecendo-se de mim, deixando-me do lado, quando você me preterir, você vai até a árvore e come. E foi exatamente isso que o homem fez. Chegou um momento em que a serpente disse para Eva: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então naquela hora a mulher comeu e deu ao homem, e o homem comeu. E eles tiveram no mesmo momento a sensação de estarem nus, e começaram a não querer responder a Deus, e quiseram de alguma maneira se disfarçar, cobrindo a sua nudez, para ter alguma possibilidade de falar com Deus. Deus vai, intervém, pega um animal, sacrifica um animal, põe peles, roupas de peles para os homens se vestirem, e faz uma promessa. Gênesis 3,15 tem uma promessa dizendo: do filho da mulher nascerá um descendente que pisará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15 está o proto-evangelho, está um ensino de que a história que parece que se perverteu, parece que se destruiu por causa dos descaminhos da alma humana, essa história ainda estava sob o controle de um Deus regente. Por isso ele faz a promessa: chegará um descendente da mulher, e ele vai esmagar a cabeça da serpente, ainda que ele seja mordido no seu calcanhar pela serpente. Essa é a história da cruz. Jesus foi picado pela serpente no seu calcanhar, naquela cruz onde ele se tornou maldito, onde ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Mas o fato é que Jesus, morto, desceu até o inferno. Diz o texto de 1 Pedro que ele foi lá e tripudiou de todos os principados e potestades. O texto de Colossenses diz que ele pôs um estrado sobre os demônios todos, e pisou no estrado. Debaixo dos seus pés estavam todos os principados e potestades. E Jesus sai vitorioso na ressurreição, com a chave da morte e do inferno, e diz: quem domina sou eu sou Senhor sobre tudo, absolutamente. E ele matou a serpente na sua ressurreição. Então a história de Gênesis 3,15 é a história da salvação. É Deus já afirmando no momento da queda: eu sou Senhor. O homem pode se rebelar o quanto quiser contra mim, as consequências da sua rebeldia sempre serão contra ele, mas eu sou Senhor e transformo até o mal em bem na hora que eu quiser. Então a gente pode dizer, baseado já no comecinho da história, que Deus continua sendo o Senhor, não perde a sua prerrogativa, e que o homem é eternamente responsável por duas coisas: primeiro, pelo seu próprio pecado, pela sua condição de pecador, e segundo, o homem é eternamente responsável pela sua relação com Deus. Nós nos relacionamos com Deus à medida em que de fato queremos, e não à medida em que, aconteceu um evento, uma coisa, mas na hora que a gente diz eu quero.
Aí a história segue. Gênesis capítulo 4, a gente vai encontrar a primeira morte, os descaminhos de Caim. Caim mata Abel, se rebela contra Deus, sai fugido, ele foge mesmo, depois ele faz uma família, o seu filho, o descendente Lameque, ele é um vilão, ele mata um, ele mata dois, e ainda diz assim: eu quero ver quem é que vai ter coragem de me matar. Se me matar, vai morrer 7 vezes, vai morrer tanto quanto for necessário, porque eu sou maior do que o outro. E começa os descaminhos da humanidade. Gênesis capítulo 5, a gente já encontra Deus mostrando a genealogia que vai dar em Noé, dizendo assim: olha, vocês estão vendo que a história se perverteu, que os caminhos do coração dos homens é eternamente mal, mas eu agora estou fazendo uma descendência, uma linhagem, que vinha a partir de Sete, até chegar a Noé. Em Noé nós encontramos o decreto de Deus se manifestando num dilúvio, Deus objetivamente tratando a raça humana e dizendo: o salário do pecado é a morte. Por mais que o homem viva 969 anos, como viveu Matusalém, o salário do pecado é a morte. E a gente encontra o dilúvio, uma morte existencial. Morrem os animais todos, morre tudo sobre a face da terra, todos os seres humanos morrem, a não ser aqueles que estão na arca. Noé sai da arca e tem um primeiro episódio de pecado claro, evidente, que é quando ele está bêbado, e então seu filho mais novo, Cã, entra e zomba do seu pai. E naquela hora, por manifestação dos decretos de Deus, Noé vai e entrega a sentença sobre cada filho, e profetiza sobre os filhos e diz que 100 será aquele que viria o descendente do Senhor, o mais abençoado. Enquanto que Canaã, na verdade, que era o filho de Cã, ele seria servo e escravo de todos os outros que seriam senhores sobre ele. E aí a gente encontra os caminhos desses filhos de Noé, tentando tomar um nome para si. E eles constroem a cidade, a Torre de Babel, que nós estudamos recentemente, e nós vemos que Deus desce para ver, e faz o homem se prostrar, ele quebra os projetos humanos. O que é que estamos vendo, irmãos, do comecinho de Gênesis até agora? Nós estamos vendo um Deus que não está alheio, que não está ignorante, que não está não participante. É um Deus extremamente participativo na história humana. Os cataclismos mundiais, as histórias mais tenebrosas. Será que lá no Tibete, será que lá na cordilheira do Himalaia, aquilo que aconteceu foi fruto do acaso? Será que foi simplesmente por causa do descaso dos homens que estão gerando todos esses problemas no planeta? Ou será que há um Deus que intervém? Será que há um Deus soberano que não está reagindo ao homem, mas está simplesmente dizendo qual é o dia do terremoto acontecer, onde vai acontecer o maremoto, onde vai acontecer a chuva forte, onde vai acontecer a seca, onde vai acontecer os cataclismos mundiais, em cada momento da história, ao seu bel prazer, porque tudo faz como lhe agrada. Não há um ponto em qualquer ponto do universo que Deus não possa tocar e dizer: isso aqui é meu. Deus domina sobre tudo. Aí a gente abre Gênesis capítulo 11, logo após a Torre de Babel, e a gente vê a genealogia de Sem, chegando até Abrão, mostrando para a gente uma história continuada. Há um plano que foi orquestrado por Deus. Deus está fazendo todas as coisas em todo o tempo para a sua glória. Irmãos, eu preciso aplicar isso. Eu não tenho muito tempo, mas eu preciso aplicar isso com veemência. Se há alguma coisa que guarda o nosso coração, é a convicção de um Deus que é Senhor. Se tem alguma coisa que faz bem à nossa alma, é simplesmente repousar nos braços do Senhor. Isso quer dizer que as situações mais inglórias, as situações mais tenebrosas, as situações que eu e você não temos como suportar, que não temos como condescender, que não temos como entender, essas situações, talvez os maiores abismos da nossa alma,
Eles precisam ser rendidos a um Deus que faz todas as coisas no seu tempo, sem nunca ser injusto, sem nunca ser mau, sem nunca ser impiedoso. Faz porque tem que fazer. E sobretudo a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Amém ou não, irmão? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito de Deus. Eu e você, ou não? Se eu e você fomos redimidos pela cruz e fomos inseridos na família de Deus, isso quer dizer que a gente precisa, de fato, reinterpretar a nossa história. Aos 18 anos eu levei um tiro. Eu estava lá, vindo de uma festa de 15 anos, com 2 amigos, num ambiente de igreja, já era crente, fazia acampamento, era líder de jovens, aquele negócio todo. Eu levo um tiro, eu sou posto numa cama, eu passo dias tenebrosos, o ódio toma conta do meu coração, a vontade de matar aquele cara que tinha dado um tiro em mim. Por que esse negócio aconteceu? Até hoje eu tenho um problema na perna de circulação. Por que isso aconteceu? Eu podia muito bem simplesmente me rebelar e dizer assim: não, isso não foi fruto de uma soberania de Deus, só foi fruto da maldade humana, fruto da negligência do Estado, que não prende os seus bandidos. Eu podia ter uma série de explicações razoáveis. E de fato, irmãos, há um problema do Estado, de fato há um problema dos marginais e do pecado da humanidade. E todas essas coisas convergiram, mas o fato é que nenhuma bala entra no meu corpo sem Deus determinar. Nunca, nada nessa terra vai me prostrar numa cama sem Deus determinar. Nunca, nada na minha casa, na minha família, nos meus filhos, na minha esposa vai acontecer sem um Deus que é soberano e que possa dizer: eu mando nisso. Nada nessa terra está debaixo de um controle humano apenas. Há um Deus que domina sobre, ou seja, acima dos controles humanos. É por isso que a Bíblia diz que Deus é Senhor dos senhores. Por isso que a Bíblia diz que Deus é Rei dos reis. É por isso que a Bíblia diz que Deus pega todos os corações dos reis e os inclina como quer, como ribeiros de água. Ele faz um curso para que aquela água que é o coração do rei caminhe sobre a face da terra. Então eu posso dizer, baseado nos textos de Gênesis, que Deus sim é Senhor, e que sim, o homem é responsável pela sua própria desobediência, pela sua própria rebeldia, pelo seu próprio descaminho. É sim um homem responsável pelas consequências dos seus próprios pecados. Se, por exemplo, eu inventasse num momento de depressão, num momento de crise, eu inventasse de dar um tiro em mim e ficasse com esse problema que eu tenho na perna, eu vou dizer a você, as consequências ficariam comigo o resto da vida e seria fruto do meu próprio pecado. Mas Deus tinha sido soberano sobre mim para me proteger e me guardar do mal que eu intentava fazer contra mim mesmo, me protegendo de mim mesmo, assim como Deus me protege de todo malfeitor, assim como Deus me protege de qualquer coisa que seja contra a vontade dEle. Um Deus suficiente para mim. Deus é suficiente para você, irmão? De fato é suficiente. Será que na nossa teologia, na nossa maneira de relacionar, de se relacionar com Deus, será que cabe Deus ser simplesmente Senhor, maior do que nós? O texto diz que cada filho, ou melhor, cada pessoa que vem, ele tinha filhos e filhas, mas apenas um é que vai seguindo. Eu estava olhando o significado desses nomes, eu achei interessante, dê uma olhada, por favor. Sem é o primeiro, que significa nome. A descendência que segue é a descendência daqueles que tinham nome.
E então vem Arfaxade. Arfaxade significa eu falharei como peito, ou seja, como mantenedor. Eu falharei. Essa é uma certeza. 2 pontos. Ele amaldiçoou a mamadeira. Isso para mim é uma revelação da história humana. Deus deu um nome. Deus deu um nome para o homem. O nome de ser a sua imagem e semelhança. Deu uma identidade para o homem. Mas o homem fez exatamente o que está aqui escrito em Arfaxade. Ele falhou na sua própria manutenção. E ele amaldiçoou, o homem amaldiçoou a sua mamadeira. Ora, a mamadeira de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é o próprio Deus, que tinha dado todos os frutos da terra. Mas o homem amaldiçoou todos os frutos, porque ele queria o fruto que não podia ter. Depois o texto diz para nós que veio Salá. Salá é broto, ou seja, Deus fez nascer um novo descendente, um novo broto, que foi Sete. Depois a gente encontra Eber, que é literalmente a região da além de. Ou seja, aqui é um descaminho da humanidade que vai para a próxima pessoa, que é Peleg, que é a divisão. Ou seja, a região da divisão, a região de Babel, que se torna, já falei para nós, um paradigma de um lugar onde Deus trata, onde Deus desce, onde Deus intervém, no meio do colapso da humanidade, no meio dos descaminhos da humanidade, Deus intervém, Deus desce e faz. Depois Reu é o amigo, e Abraão é chamado por Deus de amigo de Deus. Depois o nome que vem é Serug, é um ramo da descendência desse amigo, vem o Salvador, que é Jesus Cristo. E depois vem resfolegante. Essa é a expressão da salvação, a expressão do trabalho penoso da alma de Jesus. E então, uma parada para o acampamento, para o descanso celestial, que é o nome de Terá. E Abrão, que significa pai exaltado, para mim me parece. Talvez você diga assim, pastor, está viajando demais. Eu acho massa se eu estiver viajando demais. Mas para mim, a história da genealogia de Sem até Abraão conta a narrativa da humanidade. Conta do primeiro momento onde o homem foi criado até o momento da sua exaltação no nome Abrão, que significa pai exaltado. História da humanidade, de caminhos e descaminhos de um Deus que simplesmente está dominando essa história, para que o homem viva com ele. Eu preciso dizer para você que Deus nunca escolheu simplesmente os filhos, porque aqueles filhos são filhos daqueles pais. Isso quer dizer que não existe na teologia nenhuma doutrina que assevere que, por exemplo, meus filhos, porque são filhos de pastor, porque são filhos de um pai crente, que meus filhos necessariamente sejam crentes. Eles podem não ser. Eles podem não ser. E isso é difícil eu suportar. Como é que eu vou suportar a ideia de repente ter filhos criados para Deus, criados num contexto de entender, de se devotar, de se entregar a Deus? Como é que eu vou entender se de repente esses meninos não forem crentes? Uma declaração recente do pastor Augusto Nicodemos falando sobre seus filhos que objetaram a fé. Pastor Rick Warren, mundialmente conhecido, teve seu filho, cometeu suicídio num colapso, numa loucura, certamente uma pessoa que tinha muito problema com Deus. Como é que eu vou explicar essas coisas? Como é que eu vou pegar e dizer assim, rapaz, foi problema dos pais, talvez tenha sido. Talvez, se meus filhos se desencaminharem, pode ser negligência minha, responsabilidade minha e da minha esposa. Mas há uma coisa que é maior do que a nossa responsabilidade. Há um caminho, um decreto divino. Ou Deus escolhe ou não escolhe. Ou Deus determina ou não determina. A minha potencialidade, a minha criação, a maneira como eu educo meus filhos, pode ser a obediência à palavra de Deus, e Deus guardará os seus propósitos.
No entanto, o que firma, o que salva, o que faz meus filhos caminharem com o Senhor é Deus. Então eu não posso dizer jamais que há uma descendência santa. Os filhos de não sei quem já são santos porque são filhos. Não. Assim como os filhos de Abraão, o próprio Jesus diz lá em João capítulo 8, os filhos de Abraão, que são vocês, os judeus, vocês são filhos do diabo. Vocês dizem que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem. Eu estou aqui entre vocês e vocês me rejeitaram e vocês intentam me matar. E os caras dizem para Jesus, você está louco. Mas na verdade o que intentava no coração deles era matar Jesus. Jesus chega e diz para eles, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem, vocês viam aquele que aqui que está, que é pai de Abraão, que é maior do que Abraão, que sou eu. Vocês na verdade são filhos do diabo, que é mentiroso, que é o pai da mentira, que jamais se firmou na verdade. Então eu posso dizer, irmãos, que mesmo aqueles que são descendentes criados na igreja, que participam de tanta coisa, não necessariamente sejam salvos. E como lidar com isso? Como lidar com um filho rebelde que sai de casa? Como lidar com uma situação mais trágica? De repente, um filho morre. De repente, um filho da gente aí é estuprado na rua. Como é que a gente lida com situações calamitosas, com situações cruentas, duras? Onde é que Deus entra como sendo o Senhor? Será que a gente consegue admitir Deus como Senhor de tudo? Quando a gente está com um problema financeiro e a gente foi tão regrado, foi tão direitinho, a gente organizou tudo, mas as finanças não cabem, não dá. Onde a gente sossega? Onde a gente consegue descansar a alma? A gente está com um problema grave na família, sei lá, o pai e a mãe, eles não se bicam. E aí um marido ou uma esposa mais piedoso, mais crente diz assim, rapaz, eu vou me submeter, eu vou obedecer ao Senhor, e sofre. Talvez a esposa está lá sofrendo porque o marido é infiel, e ela está lá resignada, dizendo, rapaz, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou guardar o meu caminho, mas sofre. Onde é que está Deus, o Senhor? Que não vê o sofrimento, que não vê a tristeza, que não vê os problemas, que parece não intervir nunca. Onde Deus foi parar? Percebe, irmãos, essa teologia não é a teologia para a gente ter na mente, é teologia para a gente ter nos pés, é teologia para a gente ter no coração, é para fazer o nosso coração repousar num Deus que tudo faz como lhe agrada. Tudo. O meu parente está drogado, está viciado, ele não tem jeito. Meu Deus, onde foi parar Deus? Onde? Abre o Gênesis e encontra o Gênesis um Deus Senhor, que não divide esse negócio com ninguém, que não deixa que outro governe no seu lugar. Ele governa. Abre o Gênesis e encontra Deus mostrando uma linhagem do seu filho, seu plano eterno, do Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo. Eu abro a genealogia e descubro a história da salvação. Será que isso é viagem demais? Será que o nosso coração sossega num negócio desse? Eu posso dizer para você, hoje eu sossego mais do que ontem. Mas muito provavelmente, daqui a 10 anos eu vou sossegar mais do que hoje. Essa semana eu me aperriei demais. Não conseguia dormir, estava agoniada, minha alma estava acelerada. E sabe o que era? No frigir dos ovos era, quem é que está controlando? Quem é que está controlando as coisas? Eu queria ter controle, eu queria poder dizer, vai por aqui, vai ser assim. Simplesmente a coisa estava fora do meu controle.
não estava nas minhas mãos. E eu pensava, está nas mãos de um ímpio, está nas mãos de alguém que faz mal, de alguém que não serve a Deus. E aquilo me agoniava, eu ficava dizendo, não, e falei com Deus, e me exasperei, e não dormia, e triste, e acabrunhado. Sabe, irmãos, a teologia, se não se aplica, ela vale o quê? Se ela não vai lá e acalma o coração, o que é que ela vale? Para que vale a gente saber essas coisas todas, se na hora a gente não põe em prática? Se a gente não consegue dizer, Deus é Senhor. Gênesis capítulo 11 é um texto do começo ao fim, mostrando uma coisa só. Temos um Deus soberano, Senhor sobre tudo e sobre todos, que tudo faz como lhe agrada, ainda que os homens sejam eternamente responsáveis pelos seus próprios pecados e pelos seus próprios descaminhos. Mas Deus é Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você veio aqui hoje para descansar. Talvez Deus trouxe você aqui hoje para descansar, para repousar, como eu repousei, como eu descansei essa semana, depois de Deus falar ao meu coração. Eu queria chamar você hoje para descansar, para simplesmente sossegar, para dizer para a sua própria alma, eu confio em Deus. Eu vou confiar em Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não haja leite, ainda que não haja como manter a minha família, eu vou louvar ao Senhor, eu vou descansar no Senhor, eu vou crer no Senhor. Se for o seu caso, irmão, você veio aqui para Deus descansar sua alma, eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente descansar hoje e pedir a Deus que nos conduza o coração ao descanso verdadeiro, à pacificação, à parada para um acampamento, para um descanso na alma. Fique de pé, eu queria orar por você e com você, pedindo a Deus esse descanso sobre nossa alma, o Deus que tudo faz como lhe agrada. Vamos ficar de pé, aqueles que estiverem dizendo isso. Senhor, eu me coloco aqui como verme, como pó, como pessoa que não crê, como pessoa que por mais que saiba, quando chega a experiência falha. Eu me coloco assim, Senhor, diante de Ti, para clamar ao Senhor, junto com os meus irmãos. Dá-nos mais fé, Senhor Deus. Dá-nos mais segurança no Teu amor. Dá-nos mais segurança na Tua pessoa, na Tua onipotência. Senhor, nos dá mais garantia na alma. Faz o nosso coração descansar de fato. Eu peço a bênção, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos que estão em pé. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça. Faça a alma descansar na soberania do Senhor. E serem todos nós sermos tratados à medida das nossas faltas e pecados, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa no nome de Jesus. Amém, Senhor.